Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, minhas irmãs. Tá tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. Graças a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho que testemunhar tudo que acontece na minha vida, porque acontecem verdadeiros milagres. No domingo, foi o Dia das Mães, nós estávamos em 22 pessoas aqui, graças a Deus, e 3 crianças eram bem pequenininhas, e estava todo mundo brincando lá por fora. E na segunda-feira, de manhã cedo, 3 blocos se descolaram da parede, blocos com mais de 10 quilos cada um. 2 caíram sobre o telhado e 1 caiu no chão. No mesmo local onde as crianças estavam brincando um dia anterior. E eu tinha que chorar, porque eu tinha que agradecer a Deus que não permitiu que aquele bloco tão pesado atingisse alguma criança. A minha vontade era ficar de joelhos agradecendo, obrigado, Senhor, que nem sequer um animal se machucou. Ninguém descolou à toa, descolou. E ele era bem colocado por pessoa profissional, competente. Mas é assim que o Senhor Jesus Cristo mostra que Ele está no controle de todas as coisas, de todos os detalhes. E eu agradeço a Deus, porque a gente não merece, mas Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Outra coisa que me deixou pensando muito na segunda-feira, dia 11, foi o caso daquele menino que o pai mantinha em cativeiro, que o pai acorrentava o menino na cama para que ele não saísse, não fosse jogar com os amigos. Mas o menino só tinha 11 anos e o pai maltratou tanto aquele menino que no dia 11, por denúncia de alguns vizinhos, a polícia entrou na casa e o menino estava morto do lado da cama, acorrentado, desnutrido e todo cheio de manchas pelo corpo, de tanto apanhar. Então eu me coloquei assim, irmãos, que um dos meus netos também vai fazer 11 anos, vai completar 11 anos. Eles são tão pequenos, tão indefesos. Como que alguém, muito mais sendo o próprio pai, pode fazer isso com o filho? Acorrentar, não dar alimento, espancar e ver o filho morrendo aos poucos. Então, naquela hora, eu busquei do Senhor, meu Deus, por quê? E a palavra de Deus, como sempre, já nos dá a resposta. O Senhor vai cuidar, já está cuidando daquele menino. Com certeza, irmãos. No Salmo 27, no versículo 8, Salmo 27 e o versículo 8 diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face,
e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Glória a Deus, irmãos, aleluia! O Senhor me recolherá. E eu tenho fé, e eu tenho um desejo, e tenho a certeza que esse menino já está junto com o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu estava olhando a palavra de Deus, uma palavra muito usada nos dias de hoje, se chama Maranata. A palavra Maranata vem do aramaico e o significado da palavra Maranata é: o Senhor vem. E o mesmo significado da palavra diz: o Senhor veio. Entendeu, irmãos? A palavra Maranata quer dizer que esse Senhor já veio quando nasceu em Belém e quando morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E agora ele vem outra vez. Ele vem de volta nesse mundo que ele ganhou, nesse mundo que ele amou e que ele ganhou tantas pessoas. Quando a última oração de Jesus, ele disse: ai, nenhum daquele que me deste se perdeu, a não ser o filho da traição, ou seja, Judas, né? Mas esse Judas teria que traí-lo, porque precisava acontecer tudo o que aconteceu. Nada foge do alcance de Deus. Todas as coisas acontecem pela sua santa vontade. Tudo ele sabe, tudo ele vê, tudo, nada fica encoberto que ele não sabe. Sabe, irmãos, tem uma leitura que todos os crentes conhecem, mas eu tenho um parente, um irmãozinho já de idade, que ele já leu a Bíblia 30 vezes. E ele disse: cada vez que eu leio, eu acho palavras novas nas mesmas leituras. E é verdade. Veja bem, irmãos, eu estava olhando a leitura das 100 ovelhas. É uma leitura que todo crente conhece. E todas as pessoas, em geral, já ouviram falar das 100 ovelhas, não é? Que um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu e o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Mas nessa leitura, irmãos, olhando os 4 evangelhos, porque nos 4 evangelhos tem uma palavra que me chamou mais atenção. Eu vou ler para os irmãos para ver. Eu escolhi Lucas, capítulo 15. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Lucas, capítulo 15 e o verso 4. O Senhor Jesus Cristo fez essa leitura. Que homem dentre vós
tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E, achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, vejam bem. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eram 100 ovelhas. Alguém entregou nas mãos de um pastor 100 ovelhas. E esse pastor tinha que cuidar das 100 ovelhas. Lá onde criam as ovelhas, eles têm o lugar onde eles deixam as ovelhas, chamado aprisco. É um lugar fechado, onde deixam ovelhas, cabras, às vezes até vacas, para elas não fugirem. Também para os lobos não chegarem e devorar, para o leão da montanha, para o ladrão vir e roubar. E tem um lugar chamado redil, que é um lugar mais bem fechado que o aprisco. Ele é feito com pedras, um tipo de tela, para evitar que o inimigo não entre para roubá-la, que o predador não entre e que elas não fujam. Mas, na nossa leitura, Jesus Cristo estava se referindo a ele. O que ele disse? Que o pastor deixou as 99 no deserto, porque as ordens eram 100 ovelhas e ele teria que trazer de volta as 100. Sabe, irmãos, no deserto é muito difícil criar ovelha. O pasto é longe, porque a palavra diz deserto. A água é difícil. O pasto é difícil. Um pastor sofre muito para cuidar das ovelhas no deserto. Normalmente, ele fecha as ovelhas para depois ir atrás daquela que está perdida. Mas Jesus estava falando dele, que ele era o pastor. Então, ele deixou as 99 no deserto. Por que Jesus fez isso? Em primeiro lugar, quem fez o deserto foi ele. Os predadores, os leões, mesmo os assaltantes, foi ele que fez. Por isso, ele tem o controle sobre toda a natureza. E ele deixou as 99 no deserto, porque ele sabia que aquelas que estavam com ele não iam se perder, porque já eram dele. E ele foi atrás daquela que não queria ser dele, que se desviou, que saiu no perigo. O que ele fez? Nos deixou um tempo no deserto, porque ele sabia que elas não fugiriam dali
e que nenhum inimigo tocaria nelas. E hoje é assim, irmãos. Hoje é assim. Você está no deserto. Se alegre. O Senhor está contigo. Você está sofrendo. Fique feliz. O Senhor vai te dar a vitória. Porque quando aquele pastor foi atrás da ovelha perdida, ele a colocou em seus ombros, antevendo o que ele iria mais tarde carregar, que é a cruz por nós. Pegou a ovelha rebelde, a ovelha perdida, colocou nos seus ombros a ovelha pesada, ferida, e levou com carinho para casa e curou as feridas e chamou os vizinhos e amigos para comemorar. Ele disse: essa ovelha era minha e quem é dele ele jamais esquece. Ainda que você se rebele, que você acha que é tudo mentira, que não precisa servir a Jesus, que não precisa amá-lo, adorá-lo, mas Ele te ama. E cada vez que você se desvia, Ele vai atrás, porque a ordem do Pai era 100. Não sei se é só 100 pessoas, se é só 100 mil, se é 100 milhões, 100 bilhões, o mundo já tem 80 bilhões. E olha quem existiu antes. Olha quanto tempo o mundo existe. Se ele se lembrou de ir lá no inferno, pregar para as pessoas que morreram antes da vinda dele, ele se preocupa contigo, comigo, conosco. Ele é todo amor, é todo bondade, é todo generosidade. E tenha certeza, quando você está mal, perdido, perdida, Ele vai te buscar. Te carrega nos ombros benditos que um dia carregou a cruz. Amém, irmãos? Se você é essa ovelha perdida, saiba que Ele vai fazer uma festa haverá no céu, no dia que você se converter. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus amoroso. O Pai sabe quem é o escolhido, mas nós não sabemos. Eu acredito que você é um escolhido. Eu acredito que eu seja escolhido. Eu acredito que todos aqueles que estão em sofrimento, perdidos, sem saber para onde ir, é Ele te chamando. É Ele te buscando, irmão, irmã. Veja bem, irmãos. Quando aquele pastor deixou as 99 no deserto, é porque ele sabia que elas já pertenciam a ele. Ele tinha segurança que era amado por elas. Ele tinha confiança que elas iriam permanecer juntas até ele voltar.
ele tinha a certeza de que elas confiavam nele. Por mais que o inverno, o frio no deserto à noite estivesse lá, as ovelhinhas sabiam, ele vem. Por mais que de dia o sol escaldante e elas com fome e sede, elas diziam, ele vem, porque ele prometeu. E hoje, as ovelhas do Senhor que estão aqui nessa terra, nesse deserto chamado mundo, elas dizem, ele vem. Eu sei que ele vem, ele prometeu, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que buscamos e a certeza que ele vem. Foi promessa que ele voltaria para levar o seu povo para a sua glória. A imensidão de casas que ele preparou para o seu povo. E tudo porque nós confiemos, acreditemos, esperemos nele. Estamos aqui esperando. Não importa o que venha, a adversidade que venha. Não importa o quanto vamos ter que penar, ter que lutar, ter que atravessar pelo rio até chegar do outro lado. Mas o Senhor vem. Ele prometeu, ele vai cumprir. Prepara a tua lâmpada. Prepara a tua roupa branca. Prepara teu altar. Porque ele veio. Os sinais estão se cumprindo. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. O povo que acredita nele, aqueles que já partiram, aqueles que vão nascer, e aqueles que estão vivos aqui hão de ver a volta do nosso amado Jesus Cristo. Aqueles que acreditam verão, mesmo que já dormiram, que já morreram aqui, mas todos os olhos verão a ressurreição, o povo com o corpo novo, Jesus indo na frente, o povo seguindo atrás. Não tem drone, não tem bombardeio, não tem bomba atômica, não tem nada que impeça de nós sermos levados pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que até aqueles que transpassaram a Jesus Cristo hão de ver o dia que ele vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Se acalme, meu irmão. Se você está triste, desanimado, desolado, não crê em mais nada, se alegre, minha irmã, meu irmão. Se você está no hospital muito enfermo, porque lá não tem mais doença, nem morte, nem dor. Amém? Sim, eu sempre bato na mesma tecla, porque a vida é uma eterna, é um eterno aprendizado viver. E desde muito pequena, eu sabia que um dia, quando eu saísse dessa terra, eu iria para um lugar melhor. Meus pais me ensinavam desde pequeno, nós vamos para um lugar melhor.
melhor, e eu fui acreditando, e na minha cabeça ficou que o meu Jesus vem buscar a mim, a minha família, e vocês que são meus amigos, que são meus irmãos, e que também estão em busca de paz e de vida eterna. Sim, é conforme diz esse hino, é lá que nós vamos conhecer aquele que fez tudo que existe, tudo que vemos, tudo que sentimos, tudo que temos. Nós vamos conhecer Deus. Não tem nada que a gente deseje mais nesse mundo. Rever aquelas criancinhas que tanto sofreram aqui e foram embora. Ver as pessoas que, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, foram torturadas, sacrificadas e mortas. Ver nossos parentes, nossos amados que já foram na nossa frente, que já conhecem o segredo do outro lado. E ver Jesus face a face. Glória a Deus, aleluia. O nosso amado vem. Ele está vindo. Ele está vindo. Como um pai que vem buscar o filho amado. Como se nós fôssemos os bebês necessitando de colo, de abraço, de beijo, de carinho. Tudo que nós realmente necessitamos. Glória a Deus, irmãos. Fique com essa palavra. E que o Senhor Jesus Cristo te faça tão feliz quanto eu sou, amando esse Deus amoroso. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu sinto. Desde que eu acordo até a hora de dormir. Amém? Vamos se preparar para nós fazer uma festa bem grande, todos nós juntos. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo, irmãos. Tudo de bom. Glória a Deus. Aleluia. Tchau. Glória a Deus.